Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de começar a nossa mensagem, gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal, deixar o seu joinha e compartilhar com os demais irmãos para que essa graça, o entendimento da graça venha se expandir, venha chegar a mais pessoas, para que as pessoas venham ter o conhecimento e o entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é as obras, as boas obras que Deus preparou para nós. O texto se encontra lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, amados, já nesse texto inicial podemos entender que as boas obras não dependeu de nós, e sim Deus preparou para cada um de nós, porque foi pela graça que fomos salvos, e isto foi por meio da fé, o qual não vem de nós, mas foi um dom de Deus, um dom alcançado, um dom dado por Deus, e não vem das obras, das obras humanas, para que ninguém se glorie. Imagina, amado, se dependesse das nossas obras, porque não depende das minhas obras, não depende das suas obras, e o que mais vemos são pessoas, com vanglória, pessoas metidas, porque sabem isso, sabem aquilo, mas não entendem que a glória não depende de nós, As obras não dependem de nós, depende sim de Deus, porque as obras foi preparada para cada um de nós, mediante a nossa fé, mediante Cristo Jesus. Então, Deus preparou a obra perfeita para que hoje não venhamos depender de nós humanos, da nossa humanidade, mas sim dependermos de Deus. A obra a qual Cristo preparou de antemão para cada um de nós já vive em nós. A salvação e a justificação não depende das obras humanas, não depende do que eu faço. Eu faço obras boas justamente porque eu sou salvo e já sou justificada. Assim é você, amado. Você faz a boa obra porque Cristo te salvou, Cristo te justificou para isso. Então, o Espírito Santo, as obras do Espírito Santo habitam em você, porque o Espírito Santo se faz morada. Então, é por isso que praticamos as boas obras, não para ser salvo, não para ser justificado, e sim porque somos salvos e justificados, Que Cristo nos justificou, nos salvou, quando Ele gritou, tetelestai, ou seja, está consumado. A preparação, a obra foi feita, a obra foi preparada para cada um de nós. Lá em Efésios 2:10, na continuação diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É o que eu acabei de falar. Fazemos as boas obras não para ser salvos, não para ser justificados, e sim porque somos salvos e já somos justificados. Então, Deus, nos fez feitura, a sua criação em Cristo Jesus. Ele nos fez a sua semelhança, a qual preparou as boas obras, a quais, Ele preparou para que venhamos andar nela, nas boas obras. Então, o nosso cotidiano são as boas obras. É fazer o que Cristo já preparou para cada um de nós. Ele fez as boas obras com o propósito de andarmos nela, Que todos os dias passamos, sim, por dificuldade, passamos por situações que muitas das vezes, nos ficamos tristes, nos abatemos. Mas isso, amados, é um aprendizado da vida. É um aprendizado para que venhamos entender qual o propósito, qual a boa obra em que temos e que devemos andar. E vamos ver outro texto aqui, Eu preparei aqui um esboço para facilitar. Lá em 1 de Coríntios 12:18, vamos ver o que diz, 1 de Coríntios
12, 18. 1 Coríntios 12, 18 diz: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amados, a gente fomos formados, né? Fomos formados para ser membros de um corpo, né? O qual cada um de nós tem uma missão, tem um dever, né? Uma função específica. Eu tenho a minha função, você tem a sua função, outros têm suas funções. A minha função não é a mesma dos irmãos, né? São missões diferentes, porque você não é capaz de fazer o que eu faço e eu não sou capaz de fazer o que você faz. Então, são missões diferentes. Então, se a gente temos um corpo carnal, né, com vários membros, que cada um depende do outro, a minha mão depende do meu braço, meus pés dependem das minhas pernas para me poder andar, para me se locomover, enfim. E esses membros todos, né, tem como um dono, né? Para governar esse corpo, eu preciso de um cérebro, né? O qual coordena toda a minha, né? Todo o meu corpo, toda a função, né? Do meu corpo. Então, a mesma coisa, né? Levando para o mundo espiritual, a mesma coisa somos nós, que somos os membros do corpo de Cristo Jesus, o qual ele é o cabeça. Então, é ele que governa, é ele que manda, é ele que ordena todos os membros, né? Que é Cristo Jesus, é o cabeça. Então, somos o corpo, somos os membros, formando um corpo que o cabeça é Cristo. E é ele que ordena todas as coisas, no corpo espiritual. Então, temos que ter a mente espiritual para entendermos, né, o que Cristo quer de cada um de nós, o que devemos fazer, qual a boa obra que devemos praticar e andar. Então, temos que ter esse controle, temos que entender, temos que tirar o carnal, né, tirar a nossa mente carnal e entrar a nossa mente espiritual para entender o que Cristo, né, quer de cada um de nós, que somos os membros, e ele é o cabeça, ele ordena, ele nos move. Estamos aqui como um corpo carnal, né, onde o Espírito está dentro de nós. Então, somos o Espírito revestido de carne, mas com um dono a nos controlar, a nos ordenar, a nos locomover. Então, lá em 1 Coríntios, ainda no capítulo 12, lá no versículo 27, diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, amados, somos, né, todos membros de um só corpo, né, de Cristo Jesus. E cada um de nós pertencemos a este corpo individualmente, cada um com um propósito, cada um com uma missão dada, como eu já falei, né? Por isso que Deus preparou as boas obras para que venhamos andar nela. Porque se Deus não prepara as boas obras para que venhamos andar, qual a boa obra em que nós, sendo ser humano, sendo falho, iríamos andar? Não íamos, amado. É por isso que ele mesmo preparou as boas obras. Ele mesmo conquistou as boas obras para que nós viéssemos ser o membro do corpo, que é Cristo, né? O qual é o cabeça. Pertencemos a este corpo, o qual ele coordena todos nós, a nossa missão, a um propósito, a qual foi dado, o qual foi, né, determinado por Deus. E isso, amado, é difícil de entender, né? Para se entender tudo isso, você tem que ter uma mente iluminada, tem que ter o coração aberto para a genuína palavra. Porque não é só você ler, você tem que ler, você tem que entender, você tem que compreender a palavra, você tem que compreender e levar para o mundo espiritual, porque tudo se discerne espiritualmente. Então, a boa obra já foi conquistada para nós, já foi preparada.
porque nós mesmos não somos capazes de preparar uma boa obra. Se dependesse de nós, amado, nem a salvação depende de nós, porque como já foi lá no texto inicial, né, lá de Efésios 2:8, né, que nós fomos salvos pela graça, né, o qual era mediante a fé. Não depende de nós, né, e sim do dom de Deus, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação foi um dom de Deus, a qual foi dada aos membros, aos escolhidos, que foram, né, separados de antemão para viver na graça e para pertencer a Deus. Então, só vai entender, né, essa maravilhosa graça, a genuína palavra, só vai entender quem realmente Deus permitir, quem realmente Deus quiser que entenda. Não é eu apenas sou o quê? Mensageira. Estou aqui para anunciar, para falar a vocês, deixar aqui o meu entendimento mediante a palavra. Cabe a Deus, né? E se você for um escolhido, se você for um direcionado, um filho herdeiro, e cabe a Deus querer fazer, né, você entender. Porque, amados, Deus faz, né, Deus abre a mente, Deus faz você entender ou não entender, tudo é Ele que determina, mas eu estou aqui para anunciar, você aceitando ou não, Ele fez com que eu entendesse, eu compreendesse, e me deu essa missão de compartilhar com vocês, né, o meu entendimento. Eu não estou aqui, né, forçando você a entender, a compreender, porque nada depende de mim, depende de Deus. Então você vai entender se Deus permitir você entender, se Ele abrir os olhos, se Ele te der entendimento, que se você ler, né, o que eu estou lendo e você tiver o mesmo entendimento o qual eu estou tendo, isso é Deus que vai fazer na sua vida. Então, tudo, a boa obra já foi preparada. Então, cabe a cada um de nós entendermos e vivermos e andarmos nas boas obras de Deus, né? Com os bons frutos, com um bom entendimento, com um bom testemunho, né? Porque sabemos que somos falhos, sim, mas temos a oportunidade de nos consertarmos, de vivermos mediante a palavra, mediante o que Cristo, né, determinou, decretou para cada um de nós. Porque, amados, nós podemos ser pegos de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa. Todas as coisas Ele sabe, porque todas as coisas Ele que criou, todas as coisas Ele determinou. Então, para nós pode ser surpresa, para nós pode ser um impacto, mas para Deus é algo, né, velho, porque Ele já sabe todas as coisas. E é isto, né, esta mensagem, o qual é esse entendimento, o qual eu trago a vocês nesta manhã, né, a obra de Deus, Ele já preparou para nós, então que venhamos viver, que venhamos andar na obra de Deus. Amém? E reforçando aqui que você que gostou desse vídeo, dessa mensagem, que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha e que você compartilhe com mais pessoas para que mais irmãos venham ser, né, alcançados pela pregação da palavra genuína de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem, por mais a oportunidade que estamos fazendo uso da Tua palavra, Pai. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na segurança, na Tua presença, que tudo, Pai, o Senhor já preparou para nós e que venhamos andar, Pai, nas boas obras, a qual, Pai, o Senhor preparou de antemão para cada um de nós, porque somos um membro do Teu corpo e o Senhor, Pai, é o cabeça que ordena, que controla, que monitora todo o nosso corpo, Pai. Assim, Pai, eu determino o melhor dia de nossas vidas, porque todas as coisas o Senhor já preparou e que estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.